Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 25, diz-nos a seguinte palavra: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei, como lês? E respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e a quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o, moveu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E, partindo do outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e quanto mais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Assentai, meus queridos, por gentileza. Neste instante, queridos, ao relembrar, e ontem à noite nós pregamos sobre a ação de misericórdia que Davi teve com Mefibosete, um filho de Jonatas, aleijado, e trouxe ele a restituir sobre a mesa, a sua mesa, e tornou ele como um dos seus filhos. A ação da misericórdia é exatamente isso: é fazer aquilo que as pessoas ou aquela pessoa não merece, é dar para alguém aquilo que esta pessoa não merece. Isto é uma ação de misericórdia. Hoje pela manhã falamos sobre o grande momento que o profeta Jonas teve diante de Deus, e a maneira com que Deus usou ele e atuou sobre a sua vida. Ele fugiu da presença de Deus, mas Deus então preparou um peixe e ali então fez ele passear no oceano. E ali dentro do peixe ele orou, clamou e pediu a Deus a sua misericórdia. E Deus estava ensinando para ele que ele tivesse misericórdia também. E foi o que aconteceu. Deus teve misericórdia dele, escutou a sua voz, a sua oração, e vomitou ele da areia. E ele partiu então, queridos, para pregar em Nínive. Em Nínive, ele tem a experiência de por 3 dias pregar. E houve um arrependimento, houve uma mudança, houve, um arrependimento geral entre eles, e Deus os perdoou. É verdade que pelo espaço de 200 anos, Nínive não foi, destruída, mas naquele momento Deus perdoou. Só que Jonas ficou bravo, foi para cima do monte, e ali fez então aquela cabana, um pedezinho nasceu. Ele ficou então preocupado, porque no outro dia Deus mandou um bichinho para matar aquela borboleira, e dele o sol causticante. Ele se sentiu perdido e desejou a morte. E Deus falou com ele: pois é, irmão, tu não fez toda essa gente aí que se arrependeram, e eu perdoei eles.
E você não entendeu que eu te usei para que eles se convertessem? Eu te ensinei, Jonas, um caminho de misericórdia. O que é ter misericórdia? O que é exercer um caminho de misericórdia? E sabe, depois de estar orando, porque eu faço assim, eu oro muitos dias, eu paro as minhas atividades, eu paro as coisas que estou fazendo e vou orando. E eu vim muitos dias aqui, dentro da igreja, uma oração. E o Espírito de Deus me revelou muitas coisas. Inclusive me revelou estas palavras tão simples, para compartilhar com vocês, conhecidas. Mas eu sei que elas não se tornam tão simples, porque a palavra de Deus ela é tão repleta, tão linda e tão maravilhosa. E acabei estando falando nas 3 noites, nos 3 dias, 3 períodos, falando sobre misericórdia. E Deus não deixou sair fora deste tema. Missões é exercer misericórdia, é ter misericórdia de alguém, é ter misericórdia de uma pessoa que não merece, de alguém que te aborrece, de alguém que calunia, de alguém que te fez mal, é ter misericórdia. E esse texto aqui, queridos, da parábola do bom samaritano não é diferente, porque levantou-se então um doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Doutor da lei, queridos, era na realidade uma pessoa que interpretava a lei, era como um advogado, era como uma pessoa, queridos, que tinha a sabedoria e a habilidade de articular o conhecimento da lei, Torá. E ele, queridos, então, preocupado com a sua própria salvação, perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E ele queria trazer uma lição para este homem. E respondeu-lhe o homem: amarás. Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como lês? E ele então menciona: olha, é conhecedor. E respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Só aqui nós poderíamos falar umas 2 horas, mas não é o assunto prioritário, não é aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. Mas só para dar assim uma passadinha para você entender: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você ama Deus acima de todas as coisas. Você é capaz de, nesta tarde, dizer para Deus: Deus, eu amo o Senhor acima dos meus problemas, acima das circunstâncias que eu estou passando, acima de todas as coisas que eu estou atravessando, acima das adversidades, acima dos problemas que me assolam no coração, em cima das minhas amarguras, em cima das coisas que eu tenho passado, Senhor. Eu poderia dizer para Deus: eu amo, Senhor, a Ti acima de todas estas coisas, e posso Te adorar. E de todo o teu coração. O coração é o centro da vida. Os pensamentos, as intenções, as emoções, ele é o centro do coração. Parte, queridos, figurativamente, parte os desígnios da vida, o bem ou o mal, a boa escolha ou a ruim escolha. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Alguém poderia dizer assim nesta tarde: mas pastor, é isso que eu tenho feito, tenho me esforçado para fazer. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E eu entendi do Senhor naquela hora que o Senhor estava me dizendo: caminha com ela 2 milhas, vai caminhar 2 milhas. E assim eu fiz, porque eu fui obediente à voz do Espírito Santo. Exercer misericórdia, queridos, é estar justamente, irmãos, dando para as pessoas aquilo que eles não merecem. Se você conhecesse a história desse missionário que está lá comigo 7 anos, se você conhecesse a história das coisas que aquele rapaz fez, mas eu usando de misericórdia com ele, eu usando de bondade, ensinando pela minha vida, pelo meu trato, o que é servir a Deus, forjado, não é, nos trabalhos missionários naquela região. Glória a Deus. E aqui diz: a tua alma, de todas as tuas forças, todo teu entendimento,
Então ele respondeu: bem fazes isto e viverás. Se tu cumprir essa palavra, então tu vai viver. Porém, aquele doutor da lei, ele continuou o assunto. Ele disse então para o mestre, para o Senhor, e continuou o assunto, deu guarda para o assunto. Ele disse então, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Ele querendo se justificar, ele querendo colocar as suas palavras, a sua condição. E ele então, Jesus disse para ele: tu quer saber quem é o teu próximo? E ele começa então a narrativa desta parábola, a parábola do bom samaritano. E respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica ali em Israel, vocês sabem. Israel é uma região, queridos, que você de manhã pode estar lá no mar, numa temperatura boa, e pode estar de tarde lá em cima das montanhas esquiando. Você pode atravessar do Jordão até o mar Mediterrâneo em poucas horas. São 300 quilômetros, é o estado de Sergipe, dentro do estado do Brasil. É um pequeno estado, mas dentro deste estado existe toda a história bíblica está em derredor de Israel. Você conhecer Israel, você vai conhecer Deus, você vai conhecer os seus mistérios, você vai conhecer os seus profetas, você vai conhecer os reis de Israel, você vai conhecer o que Deus tem relacionado a isso. Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. E eu estava impressionado porque eu olhei para vir aqui para Piratini, 249 metros acima do nível do mar. Eu estou a 102 no pé da serra, lá é mais baixo. É claro que eu estou embaixo da montanha, né? Na parte de baixo da montanha, escondido no meio das montanhas. E nem um pastor esses dias me disse: tu está escondido aí, rapaz, tu tem que sair dessas montanhas. Glória a Deus. Aleluia. E Israel, então, Jerusalém, queridos, é a capital, é o centro das atenções mundiais, irmão, não é? No mundo. Ali é um centro, queridos, 800 metros acima do nível do mar. E agora então você vai descendo, num vale, num espaço de uns 30 quilômetros. Você vai então descendo pelas montanhas, não é? Muito assim, fortes. E não são estradas muito boas, não. E naquela época pior ainda. E diz que descendo a nível do Mediterrâneo, Jericó fica 400 metros abaixo. Não é? Se der uma inundação, estão tudo debaixo d'água. Mas interessante, queridos, que Jericó ficava do lado de cá do Jordão. Não precisava passar o Jordão. E o povo de Israel entrou pelo Jordão. Foi a primeira cidade que eles chegaram, foi em Jericó. E Jericó, queridos, tem uma história muito linda. Todos nós conhecemos essa história. A história então da conquista de Israel, e por ali eles entraram. Então Jesus dizia para eles: olha, existe então, respondeu-lhe, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia, porque desce mesmo, 1.200 metros, descendo, e é íngreme, é difícil, naquela época pior ainda. E ele caiu nas mãos dos assaltantes, porque naquelas regiões lá eles tinham assaltantes que ficavam lá, queridos, e saqueavam as pessoas. E pegaram aquele rapaz e bateram nele, pegaram então o seu dinheiro, saltaram nele, despojando e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Bom, até então, tudo bem, tudo conhecido. E casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. Lá estava ele, e o sacerdote passou então de largo. O sacerdote, queridos, naquele momento Jesus estava falando, porque ele sabia que na região de Jerusalém existiam 12.000 sacerdotes, e a maioria deles morava lá em Jericó. E muitos deles passavam por aquele trecho para ir para Jericó.
E eles tinham, queridos, na vida deles, um sentimento religioso, porque o sacerdote, na realidade, era aquele que se apresentava diante de Deus para levar as necessidades do povo, o sacrifício que o povo trazia, e intermediava diante de Deus, então, com o sacrifício que todos nós também conhecemos, que ele então ofereciam no templo, então, os animais em prol da vida das pessoas, para que elas fossem, então, temporariamente perdoadas. O animal morria, o trabalho, não é? De intercessão dos trabalhos no templo. Quem sabe muitos deles estudavam, quem sabe muitos deles ainda estavam se preparando para o trabalho que eles fariam para com o povo. E Jesus agora chama aquele doutor da lei e diz: descendo para Jericó, havia um homem caído, e passou o sacerdote e abraçou ele. É isso? Muitos confirmaram que não é. Passou de lado. A obra missionária, queridos, ela é assim, irmão. Não se passa de lado. A oferta, ela é uma semente que ela é colocada na terra. Quando nós queremos contribuirmos na missão, nós estamos colocando uma semente na terra de Deus. Nós estamos lançando nosso pão sobre as águas. Nós estamos semeando, queridos, na terra de Deus, e sabemos que ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai ter em abundância, e a colheita será para mim e para você. Quando eu fui para a missão, queridos, no ano de 2013, eu vendi uma propriedade que eu tinha na região de São Leopoldo, e eu coloquei mais da metade daquela propriedade, que hoje estaria avaliada em 180 mil. Eu coloquei na missão lá. Eu coloquei na obra. E quando foi para colocar o resto do dinheiro, eu consultei a Deus e Deus não me permitiu. E naquela época, então, aí eu peguei esse álcool aí que agora está velho, não é? Mas estou andando. Agora, queridos, eu quero dizer para vocês, amado irmão, que está aqui, Deus, Ele é o Deus dos grandes milagres. Descia esse sacerdote e passou de largo. Deus não quer, queridos, na sua seara, sacerdotes que passam de largo. Se você é um sacerdote, porque eu tenho ministério sacerdotal dado por Deus. Talvez um dia eu venha para pregar aqui sobre o ministério sacerdotal, sobre os dons ministeriais, sobre estas qualificações, porque a minha área maior é pregar para obreiros. Eu estive agora há 3 anos pregando numa convenção de pastores, dando estudo para obreiros, em várias áreas, e Deus sempre me deu isto, para mim estar trabalhando com os obreiros, preparando, ensinando, e Deus me dá esta qualidade. Eu tenho uma particularidade muito linda de estar conversando com uma pessoa e Deus me revelar então que, para quem ela é, para que o dom dela, para que é o lugar dela, onde é o lugar dela na obra de Deus. Deus me dá esta visão, esta revelação. E se nós queremos ser, queridos, sacerdotes verdadeiros, nós temos que estender as mãos àqueles que estão em necessidade. Você sabe que não são todos, queridos, que têm essa qualidade de ajudar. Mas todos nós, de uma certa forma, nós temos que ajudar. Nós, de uma certa forma, nós temos alguma qualificação que nos leva a ajudar o nosso próximo. Porque se nós não fazemos isso no nosso ministério, nós não servimos para sacerdote. Nós temos que realmente voltar para o banco e começar tudo de novo. E desce também agora, Jesus fala que desce um levita. E o levita, queridos, todos nós conhecemos que existem 12 tribos, as 12 tribos de Israel, e uma destas tribos se chama a tribo de Levi. E da tribo de Levi, então, vem os levitas. E alguns, queridos, mencionam e pensam sobre os levitas, que os levitas são aqueles que cantam. Não, não é só para cantar. Os levitas, na realidade, eles eram aqueles que armavam o tabernáculo e desarmavam. Eram eles que carregavam, eles que protegiam, eram eles que davam manutenção, eram eles que faziam todo o trabalho da casa de Deus. E esses eram os levitas, não eram só cantores, eles cantavam também, porque eles tinham prazer naquilo que o Senhor dava para eles, para cuidar da casa de Deus.
né? Aí nasceu então os diáconos, para servir então na casa do Senhor, mas os diáconos estão incluídos também como levitas. E bem-aventurados os diáconos que fazem seu papel. Agora esse levita aqui, queridos, passou de lado. Que bonito ver ele lá, mas que ruim enxergar o que ele estava fazendo lá para o seu próximo. E neste congresso de missões, Deus me mandou falar esta palavra porque Ele está vendo o teu trabalho, a tua dedicação. E sabe que tudo que eu preguei de ontem para hoje, queridos, e continuo pregando esta noite, queridos, está derivado em algumas coisas alojadas dentro do coração das pessoas, e alguns irmãos e algumas irmãs, e algumas pessoas que estão chamadas por Deus neste lugar. Mas eu vim, queridos, para virar a mesa, para tocar a trombeta e para dizer que é um tempo novo, um momento novo na sua vida, e Deus vai te usar de uma forma extraordinária e vai colocar dentro de você ali um novo pensamento, uma nova visão, vai colocar dentro de você, queridos, uma nova expectativa. E você vai parar de olhar para este murmurador que está do teu lado, para este queixoso que está na tua direita, na tua esquerda, para esse, queridos, que não serve para servir a Deus. Em Malaquias 3,18 diz a palavra de Deus que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque quem serve, serve, para quem não serve, não serve. É magaçu de cantar. Aleluia, vai preparando o coração, porque o meu está dilacerado. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem uma promessa para mim logo adiante ali. Eu estou indo em direção a ela. Eu estou indo em direção a ela. Glória a Deus. Caiu nas mãos dos salteadores em todo aquele estado. Então passou um sacerdote, passou o levita, e agora? Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-se e envolveu-se de compaixão. Esse samaritano. Os samaritanos vêm, queridos, da linhagem das 10 tribos que estavam na região de Samaria. As 10 tribos de Israel eram filhos também de Jacó, eram israelitas. Só que o problema deles, queridos, se você olhar na historiação bíblica, você vai ver que na região de Samaria existiam os maiores conteúdos arqueológicos e também dos pergaminhos bíblicos. Aquela gente era crente, irmão. Tinha gente de Deus lá. Só que existia uma divisão entre 2 tribos que ficaram em Judá e 10 tribos que ficaram lá na região de Samaria. E os samaritanos tiveram um grande problema, porque eles foram levados, presos na Babilônia. Eles foram saqueados, eles foram, levados cativos. Mas depois, quando eles retornaram muito misturados. E eles, pela questão judaica, se chamavam de desviado. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Deus está chamando os samaritanos. Deus está chamando os samaritanos, os excluídos. Deus está chamando os desprezados. Deus está chamando aqueles que foram achados. Esse aí não serve, isso não vai para o céu. Esse não é crente, esse não presta mais, presta sim. Esta noite Deus vai tocar em você e vai colocar você de volta no lugar. Está ardendo aí no coração, né? Está ardendo, eu sei que está ardendo no coração. Deus está começando a mover as águas. Deus está começando a mexer na tua vida esta noite. E diz que aquele samaritano então chegou naquele homem, e ele então, queridos, foi lá, socorreu ele, limpou as suas feridas, colocou então agora vinho nas feridas, lavou, queridos, naquele momento
e depois passou azeite, óleo. Porque era, queridos, todos dois, queridos, simbolizando o azeite, queridos, a presença do Espírito Santo, que é restauradora. E o vinho simboliza o sangue que purifica, que santifica, que Jesus entregou pelos cansados e sobrecarregados. Você sabia que todos nós somos irmãos de sangue? Sabia? O que você está achando aí? Diferença do teu irmão? Só porque ele é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais feio, mais bonito? Ou é meio careca, não é? Ou é com bastante cabeludo? Não tem diferença, somos todos irmãos de sangue. E eu provo para você, Jesus comprou por nós, na cruz do Calvário, com o seu sangue. É o mesmo sangue que passa na minha veia e nas tuas, que perdoa os meus pecados e os teus. É o mesmo sangue, somos irmãos de sangue. Aleluia. Glória a Deus. E aquele samaritano pegou e curou as feridas dele e levou para a estalagem. E quando levou para a estalagem, disse lá para o hospedeiro: olha, é o seguinte, agora você cuida dele, eu vou te dar 2 dinheiros, trabalho de 2 dias, viu? Não sei quanto é que você ganha por dia, mas tirou do bolso 2 dias e deu para o hospedeiro: cuida dele. E eu estou indo de viagem agora, e aí quando eu voltar, eu vou passar aqui, se tu gastar mais alguma coisa, eu vou te recompensar, eu vou te abençoar, eu vou pagar o que for, para que esse meu próximo ele seja atendido. O que Deus te deu? O que Deus te deu? Deus te deu salvação, Deus te deu bênçãos, Deus te colocou tantas coisas na tua vida, abençoe. E agora, queridos, você não quer fazer a obra de Deus? Você não quer realizar mais a obra de Deus? Está se negando? Mas pastor, o senhor está insistindo tanto sobre esse assunto? Pois é. E Jesus disse para aquele doutor da lei: é o seguinte, qual deles fez o melhor trabalho? Quem é o irmão desse homem? Quem é que amou essa pessoa? Quem é que amou? Quem é que fez, queridos, não é, o bem para esse próximo? E aí ele disse, então, porque ele perguntou quem era o meu próximo, e quem é que fez o trabalho do próximo? Ah, foi o samaritano. E existe uma divergência até o dia de hoje, queridos, na religião lá de Israel, por causa desse negócio, por causa da briga deles. Mas acontece o seguinte, que Jesus estava ensinando para eles. Eu acho que até foi por causa disso que Jesus foi lá no poço de Jacó, lá em Samaria, para converter aquela evangelista lá que evangelizou Samaria. Aleluia. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele tem estas coisas para fazer do nosso meio. Deus é assim, irmão. Ele quer que eu venha estar preocupado com as pessoas. Sabe por quê? Porque se você não se preocupar com as pessoas que estão à tua volta, se você no próximo batismo não trazer gente para se batizar, obreiro, se você não trazer pessoas para Cristo, os desviados que estão cansados e sobrecarregados, porque tem pessoas que perdem tanto tempo, queridos, com uma vida tão deplorável, só sabem criticar, apontar o dedo, mas evangelizar, amar, orar e entregar essas pessoas para Deus, e buscar essas pessoas, ir ao encontro do desviado, encontro do necessitado, discipular, evangelizar, trazer para a igreja, não é ver novamente, orar por aquela pessoa, interceder, incomodar. Glória a Deus. Eu vejo isto, queridos, com a falta de entender o que é o nosso próximo. Aleluia. Missões é ir ao encontro do próximo. E o que Jesus disse? Faça isso com a ti mesmo. Por que será que Jesus disse isso aí? Porque quando eu estiver cansado, estiver sobrecarregado, estiver caído, Deus vai usar um samaritano para me abençoar. Porque eu agi de misericórdia. E o que diz? Se eu agir de misericórdia, Deus vai agir de misericórdia comigo. Se eu tiver misericórdia, Deus vai agir de misericórdia comigo. Se eu não fizer misericórdia, Deus não vai ter misericórdia de mim.
não adianta gritar, não adianta dizer ai ai, não adianta, queridos. Por isso tem muita gente que não glorifica, só diz ai. Mas pode dizer do ai mesmo, queridos, porque daqui a pouco eu creio que você vai conseguir dar glória a Deus. E diz ele então, se vocês querem receber mais de Deus, vocês precisam entender isto. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizerem isto, o vinho romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Aí Jesus começa a explicar para eles uma coisa que eles conheciam. Porque no lombo dos camelos, queridos, ia então aqueles odres, que eram, queridos, feitos de peles de animais, eram vasilhas. E estas vasilhas, queridos, no lombo dos animais eram colocados então líquidos. E esses líquidos, então eles viajavam léguas e léguas e léguas e léguas no lombo dos animais. Pegavam sol, pegavam frio, pegavam então toda a intempérie, queridos, e ali então eles colocavam, não é? Líquidos, como eu disse, e inclusive vinho. E Jesus usa o termo do vinho porque é uma coisa muito interessante, porque o vinho ele chega em estado de fermentação, e quando ele fermenta ele incha. E aqueles odres que eram feitos de peles de animais, se eles estavam ressecados do sol, botava vinho novo no odre velho, o que acontecia? Pegava o sol, a temperatura, e aí começava a trabalhar, e daqui a pouco pinga, estourava e vazava tudo, perdeu-se tudo. Então, queridos, Jesus diz assim então para eles: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isto, o vinho novo romperá os odres e entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Mas nem todos nós, queridos, temos a possibilidade de termos odres novos. Aí existia um processo. E esse processo, queridos, dos odres é o seguinte: a primeira coisa para restaurar um odre velho, queridos, era pegar aquele odre e virar ele de ponta cabeça. Aleluia. Esvaziar ele, de como cheio da esvaziar bem ele, aleluia, virar de ponta cabeça. E sabe quando se fala nessas coisas, queridos, o orgulho da pessoa vai, as vaidades da pessoa vai, as coisas que estão atrapalhando vão embora, o orgulho vai embora, a altivez vai embora, as razões próprias vão embora, porque elas vão descendo para baixo. Jesus também, queridos, aleluia, ele se colocou, se tornou como homem, e ele foi até a morte de cruz, aleluia, porque ele foi um homem que virou para baixo. Esta tarde, esta noite, aleluia, Deus quer virar esses homens para tornar homens novos. Deus quer fazer um homem novo da tua vida. Se você quer ser um sacerdote, um levita de Deus, um trabalhador da obra de Deus, alguém que está ganhando almas para o Senhor, escuta aqui, irmã. Então a pessoa pegava primeiro aquele odre e virava, até sair o resto todo do líquido. Processo. Depois pegava aquele odre, queridos, aquele couro, aquela pele de animal que tinha o formato de uma bolsa, e pegava então água, um lugar com água como um tanque, não é? E botava aquele couro dentro da água. Fica aí dentro da água. Tu vai ter que ficar um pouquinho de molho dentro da água.
A palavra tem que trabalhar na sua vida e lavar, limpar. Tem que ter um processo de amolecimento. Senão você vai ser um odre velho que não presta para nada. Deus tem que colocar dentro do buraco. E parece que aquele que estava trabalhando naquele couro e ficava olhando, observando, está quase bom. Aleluia. Aleluia, está quase bom. Aleluia, está quase bom nesse congresso de missões. Está quase bom. Aleluia, está quase bom. Aleluia. Deus preparou, aleluia, o melhor vinho para este encerramento. Não fuja da palavra, não fuja da verdade, não fuja daquilo que o Espírito Santo está colocando sobre o seu coração, mas corre para cá e diga para Deus esta noite, aleluia, Deus, eu quero ser um modelo novo.